Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia. Estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube da Jovem Pan. Hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019. Policiais militares envolvidos na ação que matou a menina Agatha Félix, de 8 anos, devem prestar depoimento nesta segunda-feira na Delegacia de Homicídios da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Agatha estava dentro de uma Kombi com um avô quando foi baleada nas costas. Moradores afirmam que os PMs atiraram contra uma moto que passava pelo local e o tiro atingiu a criança. Ela chegou a ser levada para a UPA e transferida para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na noite de sexta-feira. A Polícia Civil vai realizar uma reconstituição do caso. Veja também. O presidente Jair Bolsonaro embarca para os Estados Unidos, onde realiza amanhã o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. A previsão de chegada do presidente é para o meio da tarde desta segunda-feira. Após morte da menina Agatha no Rio de Janeiro, Rodrigo Maia defende avaliação cuidadosa de trecho do pacote anticrime. O presidente da Câmara citou o excludente de ilicitude, que prevê que policiais que matem durante o serviço não sejam punidos. Deputada federal Flor de Lis apresenta contradições durante a reconstituição da morte do pastor Anderson do Carmo. Informações com Rodrigo Viga. Foram quase 6 horas de trabalhos, mas alguns fatos chamaram a atenção dos investigadores que participaram desta reconstituição. Terceira maior bancada do parlamento israelense, o Partido Árabe Lista Unida, declara apoio ao líder da oposição, Benny Gantz. A sigla é a terceira maior do parlamento e conquistou 13 cadeiras depois que os árabes de Israel aumentaram a presença nas urnas em uma tentativa de desbancar o atual premier Benjamin Netanyahu. Este é o Jornal da Manhã, segunda edição, que começa a partir de agora. E o relatório de um dos 3 projetos que compõem o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve ser lido nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. De Brasília, Levi Guimarães. O pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve ganhar destaque na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta semana. Na pauta está prevista a leitura do relatório de um dos 3 projetos que compõem o pacote, o que prevê que crimes comuns em conexão com crimes eleitorais passem a ser julgados pela Justiça Comum e não pela Justiça Eleitoral. No início do ano, uma decisão controversa do Supremo Tribunal Federal reafirmou que é de competência de juízes eleitorais cuidar desse tipo de caso. O projeto enviado pelo Ministério da Justiça transfere a atribuição a juízes estaduais e federais. Para o presidente da CCJ, deputado Felipe Francischini, do PSL, isso pacificaria a questão. Acabou causando uma certa instabilidade. Muita gente não sabe hoje se o caso é de justiça eleitoral ou justiça comum. O PLP 38 do ministro Sérgio Moro, que é essa terceira parte do pacote anticrime, ele faz a separação exata, mudando o Código de Processo Penal e o Código Eleitoral. O presidente da CCJ também quer resgatar na comissão pontos rejeitados pelo grupo de trabalho que analisa o tema na casa, como o excludente de ilicitude e a prisão após condenação em segunda instância. Tida como um dos itens mais importantes do conjunto de propostas, a prisão em segunda instância pode ser analisada por uma PEC, ao invés de um projeto de lei, como constava no pacote. É o que afirma Felipe Francischini. O entendimento que fez eles se retirarem do pacote é justamente o mesmo entendimento meu, que tem que ser via emenda à Constituição e não projeto de lei ordinária. Então, é esse tipo de questão que nós tentaremos, em conjunto com o grupo de trabalho, retomar na CCJ projetos que já estão tramitando na nossa comissão para que possamos avançar da maneira mais correta. Outra proposta a ser apreciada pela CCJ é a PEC que distribui a estados e municípios parte do valor arrecadado com a venda dos direitos sobre o pré-sal.
O objetivo é aumentar a arrecadação dos governos estaduais e municipais. A matéria precisa ser promulgada até o dia 15 de outubro para o leilão, marcado para novembro, acontecer. Por isso, o presidente da CCJ tem pressa. Então, na nossa pauta, na semana que vem, a sessão onerosa será uma prioridade total. A PEC da partilha dos leilões do pré-sal deve ter o texto apresentado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, enquanto o projeto que separa crimes comuns de crimes eleitorais deve ser lido até a quarta-feira. Ambos receberão pedidos de vista e têm expectativa de votação pela CCJ na semana que vem. De Brasília, Levi Guimarães. A morte da menina Ágata Vitória Salles Félix, de 8 anos, no Rio de Janeiro, levantou novamente a discussão sobre o excludente de ilicitude, que está presente no pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Também gerou bastante repercussão no meio político. Quem traz os detalhes deste final de semana marcado por esta morte é a repórter Vitória Bel. A morte da menina Ágata Vitória Salles Félix, de 8 anos, repercutiu entre autoridades neste fim de semana e levantou novamente a discussão sobre o excludente de ilicitude. A medida quer alterar a forma de apuração sobre mortes causadas por policiais em serviço. Na última sexta-feira, a Ágata levou um tiro nas costas dentro de uma Kombi no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo os moradores, policiais tentavam atirar contra uma moto que passava pelo local quando a bala atingiu a criança. No Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, expressou solidariedade aos familiares e disse que qualquer pai e mãe consegue se imaginar no lugar da família de Ágata e sabe o tamanho da dor. Maia aproveitou o episódio para defender uma avaliação mais cuidadosa e criteriosa sobre o excludente de ilicitude presente no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O tema está em discussão no Congresso. Opositores da ideia afirmam que a medida pode amenizar punições para policiais e militares que cometam excessos no combate ao crime. Após a publicação de Maia, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se manifestou no Twitter. Moro lamentou a morte da criança, mas considerou que não há nenhuma relação possível do fato com a proposta de legítima defesa presente no projeto anticrime e disse que os fatos têm que ser apurados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também falou sobre o caso Ágata e classificou como alarmantes as mortes resultantes de ações policiais nas favelas do Rio. Em nota, o governo do estado disse lamentar profundamente o falecimento da menina, assim como de todas as vítimas inocentes durante ações policiais. De acordo com o governo, a Polícia Militar abriu um procedimento para apurar a ação dos agentes no Complexo do Alemão. A Polícia Civil também investiga o caso. Apesar da nota oficial, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o presidente Jair Bolsonaro não se manifestaram sobre o caso. Ágata é a 5ª criança morta em tiroteios no estado só neste ano. Ela foi enterrada na tarde deste domingo no cemitério do Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro. E girando a nossa equipe de reportagem, o Rodrigo Viga já está conosco diretamente do Rio de Janeiro. Muito bom dia, Viga. Bom dia, Marcela. Tudo bem? Como é que você está? Tudo certo, e por aí? Aí, tudo bem, né? A temperatura baixou, aqui também baixou bastante, termômetro na casa dos 19 graus. Mas o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, continua na berlinda, viu, minha cara Marcela? Que dia hoje mesmo, hein? Hoje é dia 23, segunda-feira. Segunda-feira, né? O crime envolvendo a Ágata Félix aconteceu na sexta-feira e até agora nada. Nenhum pronunciamento oficial do governador Wilson Witzel. Ele é rápido no gatilho, né? Quando é para comemorar a morte de bandido, né? Você lembra do episódio do sequestro na Ponte Rio-Niterói, né, Marcelo? Desceu do helicóptero comemorando, né, Viga? Foi uma cena que ficou bem emblemática. Exatamente. Agora, para falar da morte de uma inocente, ainda mais quando essa morte envolve a polícia do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está cheio de dedos, cheio de cuidados, até porque você sabe que a área da segurança tem dado um suporte, né, ao governo de Wilson Witzel, que tem dado quase que uma carta branca para a área da segurança combater e enfrentar o crime organizado, o tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro. Pois bem, Marcelo, ouvintes internautas da Jovem Pan, como disse a Vitória, somente ontem, no e-mail frio toda a vida, que o governo do Rio de Janeiro se manifestou
sobre a morte da pequena Agatha Félix, de 8 anos de idade. Ou seja, quase 48 horas depois da tragédia que aconteceu no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Logo mais, os policiais que participaram dessa ação desastrada vão prestar depoimento, mas o que chama a atenção, além desse distanciamento, dessa frieza, né, do Palácio Guanabara, foi o conteúdo da nota de ontem. Primeiro, minha cara, Marcelo, ouvinte internauta da Jovem Pan, eu acho que 48 horas depois da morte de uma jovem inocente é muito tempo, certo? Em segundo lugar, por que só hoje os policiais vão ser ouvidos? Afinal de contas, o episódio aconteceu na última sexta-feira. E não me venha com essa de que não dá para ouvir no final de semana. Dá sim, o efetivo talvez seja menor nas delegacias, porém, contudo, entretanto, todavia, é o suficiente para que haja esse interrogatório. Quanto mais longo é esse intervalo, mais, eu não estou dizendo que vai haver, mais chance há de se construir uma história, né, Marcela? Se construir uma versão, né? É verdade, Viga, complicada essa situação, né? E essa falta de fala do governador do Rio de Janeiro também é bastante complicada, né? Bastante emblemática, como você disse, para ele é rápido no gatilho para comemorar a morte de bandidos, mas na hora de falar de uma vítima inocente que tem um envolvimento aí, possível envolvimento da polícia, realmente demorou um pouco para ter essa manifestação do governo e ele mesmo ainda não se manifestou, né? E um outro detalhe, na nota divulgada pelo Palácio Guanabara, falava-se que as armas dos policiais envolvidos no suposto confronto, suposto tiroteio, os passageiros daquela Kombi, o motorista da Kombi, onde estava a pequena Agatha, de 8 anos de idade, dizem que não houve confronto, foi um tiro disparado pelos policiais, na verdade 2 tiros, mas, minha cara Marcelo, ouvintes internautas da Jovem Pan, além desse silêncio, né, desse distanciamento do governador, tem essa história de um prazo muito longo também para oitiva, para o interrogatório dos policiais, e a nota dizia que as armas dos policiais ainda seriam recolhidas. Ora bolas. E se o episódio aconteceu na sexta-feira, já havia algum tipo de suspeita, essas armas tinham que ter sido recolhidas, se não no mesmo dia, talvez no dia seguinte. Agora, deixar para 2, 3 dias depois, levanta mais críticas, mais questionamentos sobre o procedimento adotado pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E tem um detalhe, o governador Wilson Witzel, tudo bem, que não quisesse vir a público se pronunciar, mas ele, minha cara Marcelo, ouvintes internautas da Jovem Pan, usa com muita propriedade, presteza e agilidade as ferramentas digitais, as suas redes sociais. Ele fez publicações, postagens durante o final de semana sobre o Dia Mundial Sem Carro, para parabenizar também o aniversário da cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Por que não postou uma nota de pesar lamentando a morte da pequena Agatha Félix, de 8 anos de idade? Isso vai criando uma revolta, uma comoção ainda maior, principalmente naquelas pessoas que estão envolvidas diretamente, né, parentes, amigos, familiares da pequena Agatha Félix, que fizeram protesto durante o final de semana e devem fazer mais protestos ainda hoje e ao longo desta semana para chamar a atenção em torno das mortes de civis, de inocentes em ações da polícia do Rio de Janeiro. Marcelo, vice-internado da Jovem Pan, somente esse ano, 5 crianças morreram vítimas de balas perdidas aqui no Rio de Janeiro. De 2007 para cá, os números apontam para cerca de 60 óbitos. Há de se lembrar também que a própria polícia tem sido vítima da violência, mas tem praticado uma ação linha dura em favelas e comunidades do Rio de Janeiro. Tanto que já beira a 1.300 as mortes em operações policiais aqui no estado do Rio de Janeiro, os chamados autos de resistência, minha cara Marcela. Realmente é uma situação bastante complicada, né, Viga? Como você disse também, há policiais que acabam morrendo nessa suposta guerra que ocorre no Rio de Janeiro. A gente teve 2 PMs, né, que foram mortos nesses últimos dias. E, claro, a violência só aumenta, uma situação bastante complicada para o Rio. É preciso uma manifestação, de fato, do governador. Como você disse, a última publicação dele nas redes sociais foi sobre o Dia Mundial Sem Carro, enquanto o nome da menina Agatha estava no Twitter, por exemplo, nos assuntos mais comentados, diversas autoridades se manifestando a respeito, e o governador do estado do Rio de Janeiro não publicou nenhuma palavra. Realmente é uma situação bem complicada, né, Viga? Bem difícil, bem delicada, só fomenta ainda mais
a posição daquelas pessoas que são contrárias à filosofia do governo do estado do Rio de Janeiro de combate e enfrentamento ao crime organizado. Sim. Ou seja, tem que pesar para os dois lados, né? Se você quer comemorar a morte de um bandido, se esse é o procedimento dele, mas tem que lamentar também a morte de inocente. Minha cara Marcelo, ouvintes internautas da Jovem Pan, essa história ainda vai dar muito o que falar, porque há versões contraditórias. Enquanto a polícia do Rio de Janeiro diz que estava fazendo uma perseguição ao ocupante de motocicleta, que havia um confronto, testemunhas alegam, argumentam que isso efetivamente não aconteceu e que o tiro que atingiu a pequena Agatha Félix foi dado a esmo. A Kombi em que ela está na divisão de homicídio do Rio de Janeiro para ser analisada, para ser periciada, viu, minha cara Marcela, ouvintes internautas da Jovem Pan. Só para fechar, só para concluir, tem outro caso aqui também revoltante no Rio de Janeiro, envolvendo uma criança, uma recém-nascida, Yasmin Souza. Ela é um bebê natimorto. Nasceu prematuramente e morreu no Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro, um dos hospitais públicos mais demandados aqui da capital do Rio de Janeiro. Pois bem, minha cara Marcela, ouvintes internautas da Jovem Pan, o pai, quando chegou ao necrotério para solicitar o corpo da filha para promover velório e sepultamento, o corpo, sabe o que aconteceu, minha cara Marcela? O quê? Sumiu, desapareceu. O episódio aconteceu na semana passada e até agora não sabem onde foi parar o corpo desse bebê natimorto que nasceu prematuramente e morreu logo em seguida no Hospital Miguel Couto, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Um procedimento administrativo foi aberto pelo Hospital Miguel Couto. A polícia do Rio de Janeiro abriu um inquérito, mas, muito cá entre nós, um corpo não pode sumir, não pode desaparecer em qualquer circunstância dentro de um hospital público ou privado no Rio de Janeiro. Não é porque nasceu e morreu que tem menos importância do que uma pessoa que teve uma longa vida e acabou adoecendo e morrendo dentro de uma unidade hospitalar. É triste, é lamentável. Há cerca de uma semana, essa família já dilacerada, né, pela perda da Yasmin de Souza, ainda procura o corpo para tentar promover velório e sepultamento desta recém-nascida que não resistiu aos problemas, né? As complicações do parto, minha cara Marcela. Nossa, Viga, que horror essa história, né? A mãe já carrega por 9 meses, nasce, não tem ainda a filha, enfim, tem esses problemas, essas complicações, acaba perdendo a filha e não tem nem corpo para enterrar, realmente uma situação complicada. Viga, ainda no noticiário policial, a gente teve a reconstituição, né, no sábado, do caso envolvendo a deputada Flor de Lis, e ela entregou à Polícia Federal áudios com uma tentativa de extorsão de um suposto policial, né? Em entrevista ao Fantástico da TV Globo, ela também apresentou uma carta que afirma ser do filho Lucas, que está preso. Essa é outra história bastante complicada aí no Rio de Janeiro, hein, Viga? Exatamente. É uma novela no bom sentido, né? Com conotações trágicas, afinal de contas, o pastor, o marido dela, Anderson do Carmo, morreu, foi assassinado com vários tiros, pelo menos 9 tiros, na garagem da casa onde vivia com a família em Pendotiba, Niterói, na região metropolitana. A Polícia do Rio de Janeiro agora tem como papel principal e fundamental analisar a veracidade dessa suposta denúncia, né, minha cara Marcela? Porque também não é assim, né? Não estou querendo levantar suspeitas contra a deputada federal, mas a polícia não pode se basear única e exclusivamente na denúncia feita. Tem que mergulhar, tem que investigar a veracidade desta suposta denúncia de pedido de propina, né, por parte de um suposto policial aqui do Rio de Janeiro para não avançar nas investigações envolvendo a deputada federal Flor de Lis. Tem também a tal carta. Esse é um caso que a gente vai falar dele ou sobre ele por muito e muito tempo, viu, minha cara Marcelo, ouvintes internautas da Jovem Pan, porque, sincero, honestamente, a solução do caso ainda está longe, embora 2 pessoas já tenham sido presas, já foram denunciadas, e 2 filhos do casal, né, um biológico da deputada Flor de Lis e um filho adotivo, já são até réus na Justiça do Rio de Janeiro, Flávio e o Lucas dos Santos, que entregou supostamente essa carta aí à deputada federal Flor de Lis, que volta e meia tem seu nome também apontado por parentes do pastor Anderson do Carmo, uma pessoa que estaria interessada na morte do pastor ou que tinha conhecimento de planos para a execução, o assassinato do pastor Anderson do Carmo.
a reconstituição do crime foi feita, é apenas mais um elemento, mais um capítulo desta novela. A polícia viu que houve algumas contradições, alguns lapsos de memória da deputada federal Flor de Lis durante essa reprodução simulada durante 6 horas, mas nada ainda muito conclusivo. O objetivo da Polícia do Rio de Janeiro é descobrir quem foi o mentor, quem idealizou, quem arquitetou o assassinato do pastor Anderson do Carmo. É sempre bom lembrar que ele foi assassinado, foi morto com 9 tiros na garagem de casa em Niterói, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, minha cara Marciala. Tá certo, Viga. Muito obrigada pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. Qualquer novidade você volta aqui com a gente, ok? Ok, combinado. Bom dia para você. Bom dia, um bom trabalho por aí. E o Superior Tribunal de Justiça deve confirmar hoje o desembargador pernambucano Leopoldo de Arruda Raposo como relator provisório da Lava Jato na Corte. Quem traz os detalhes é o repórter Gabriel Forte. O STJ deve confirmar hoje um desembargador pernambucano como relator provisório dos casos da Lava Jato na Corte. A convocação de Leopoldo de Arruda Raposo será apreciada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nesta segunda-feira. Ela foi necessária após o afastamento provisório do ministro Félix Fischer por questões médicas. Fischer, que é o segundo ministro mais antigo do STJ, ficou internado entre julho e agosto com embolia pulmonar, mas teve que prorrogar a licença médica para a recuperação. Leopoldo de Arruda Raposo, que já atuou como substituto no STJ, foi escolhido entre os 4 ministros da 5ª turma da Corte, onde Fischer atua. Entre 2016 e 2017, o desembargador foi presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Raposo começou a carreira na magistratura em 1981. Formado pela Universidade Católica de Pernambuco, ele também já ocupou o cargo de desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Se confirmado, Leopoldo deve assumir os casos de Fischer no STJ. Entre eles, os embargos de declaração em que o ex-presidente Lula pede para cumprir a pena em regime semiaberto após ter condenação reduzida no caso do Triplex do Guarujá. O ex-presidente do Banco Central diz que investimentos sociais podem fortalecer a democracia no Brasil. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Armínio Fraga afirma que a redução da desigualdade deveria ser o foco do governo federal, pois ajudaria nas escolhas políticas. O economista também falou sobre a saúde pública, alvo de estudos da empresa de gestão de recursos dele e do primo Luiz Henrique Fraga. Para ele, sem a dedução do imposto de renda, a classe média brasileira se preocuparia mais com a qualidade do serviço no SUS. Bento Albuquerque acredita que o ataque contra as instalações petrolíferas sauditas pode abrir oportunidades para o Brasil. O ministro de Minas e Energia disse neste domingo que o país oferece um ambiente mais seguro para investimentos internacionais. Ele está em Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas e tem encontros marcados com investidores estrangeiros. Entre os assuntos estão os leilões no setor de petróleo e gás previstos para novembro e que podem render bilhões de reais aos cofres da União. O filho do governador de Mato Grosso do Sul é suspeito de envolvimento em plano de queima de arquivo. Rodrigo Souza e Silva se tornou réu na última semana por roubo, mas uma reportagem da TV Globo neste domingo revelou uma suposta ligação dele com outro crime. Em 2017, ele teria tentado matar uma testemunha que acusava o pai, o Reinaldo Azambuja, do PSDB, de receber propina de empresários locais. A denúncia foi feita por um dos homens contratados por Rodrigo para executar o delator do político, que, assim como o filho, nega a acusação e o envolvimento no caso. A Câmara dos Vereadores de São Paulo pode estender a anistia do IPTU para imóveis de até 1.500 metros quadrados. Em instantes, vamos com esse destaque de Marcelo Matos. Mas antes, um rápido intervalo. A gente volta já já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. O importante assunto se refere sempre às táticas cirúrgicas. Claramente, a cirurgia robótica vem avançando de modo muito importante em vários tumores. O maior exemplo disso é o câncer de próstata, onde mais de 90 a 95% das cirurgias feitas nos Estados Unidos hoje são por robô. Importante também mencionar que nem toda técnica é útil para todas as situações.
como nem toda droga serve para qualquer tipo de tumor. Um estudo importante apresentado pela Mayo Clinic apresentou uma comparação em quase 500 pacientes sobre a cirurgia robótica para retirada da bexiga em pacientes com câncer de bexiga versus a cirurgia aberta, a cirurgia convencional. Esse estudo demonstrou que a cirurgia robótica, diferente em outras áreas, não foi melhor do que a cirurgia aberta, mas também não foi pior, mostrando que a eficácia das duas técnicas foram parecidas e os efeitos colaterais também. Portanto, esse estudo mostra que a robótica em câncer de bexiga não apresentou nenhuma grande vantagem. O que nós sempre conversamos com os pacientes, isso é muito importante, é quando procuramos um cirurgião, obviamente um cirurgião com grande experiência na área de câncer, a técnica cirúrgica proposta deve ser a técnica no qual aquele cirurgião tem maior familiaridade. Isso serve virtualmente para todos os tumores. Obviamente, técnicas como a robótica podem ser mais interessantes para alguns tipos de tumor e isso o cirurgião vai discutir com cada paciente sobre o seu caso. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br. Vencendo o Câncer. Dr. Maluf. Salve, salve, tô aqui para avisar você que das 18 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. De segunda a sexta às 18 horas em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não se esqueça de se inscrever lá. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado se prepara para sabatinar o subprocurador Augusto Aras, que foi indicado para assumir a Procuradoria-Geral da República. De Brasília, quem traz os detalhes é Antônio Maldonado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal sabatina Augusto Aras na quarta-feira. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a Procuradoria-Geral da República no lugar de Raquel Dodge, que deixou o cargo na última semana. A expectativa é que a sessão comece às 9 horas da manhã e termine no fim da tarde. De acordo com a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, ainda há a possibilidade de que a indicação siga para análise do plenário no mesmo dia. Nós iremos encerrar a sabatina no dia 25. A depender do horário, da manifestação, da vontade soberana da comissão, poderá estar sendo solicitado pedido de urgência para plenário. Aí é uma decisão do presidente pautar no mesmo dia ou não. O relator da indicação, senador Eduardo Braga, considera que Augusto Aras cumpriu todas as exigências técnicas e legais necessárias para assumir a chefia do Ministério Público Federal. Ele se comprometeu em devolver a carteira da OAB e em se retirar da sociedade de um escritório de advocacia, caso seja aprovado no Senado. No parecer, Braga lembra ainda que não há exigência legal para que o nome seja escolhido a partir da lista tríplice elaborada por integrantes do MP, que foi ignorada pelo presidente Jair Bolsonaro ao indicar Aras. De qualquer forma, o senador ainda espera esclarecimentos por parte do, até agora, subprocurador. É um debate de conteúdo, de postura, de esclarecimentos de um Ministério Público que todos nós desejamos seja independente, que seja apartidário, que seja ideologicamente também independente, mas que tenha posições claras para que nós possamos avançar com bom senso em temas como direitos individuais e coletivos, a questão do meio ambiente, questões econômicas. É bom lembrar que desde que foi oficialmente indicado pelo presidente da República, Augusto Aras fez uma verdadeira peregrinação entre
entre gabinetes para se preparar para a sabatina. Ele esteve reservadamente com dezenas de senadores e, inclusive, participou de uma reunião de líderes da casa. Nesses encontros, o subprocurador garantiu que dará continuidade à Operação Lava Jato e ao combate à corrupção e fez questão de deixar claro que não terá o trabalho influenciado pelo presidente da República. De Brasília, Antônio Maldonado. Queimadas pela América do Sul influenciam no regime de chuvas e podem gerar prejuízos na agricultura. Culturas fortes no centro-oeste do país, como milho e soja, devem sofrer com a falta de chuvas regulares nos próximos dias. O grande número de focos de incêndio pelo Brasil influencia também o sul e o sudeste. A meteorologista Heloísa Pereira, da SOMAR, explica que um dos efeitos da fumaça é uma chuva dispersa, mal distribuída e com baixo volume acumulado. No decorrer dessa primavera, principalmente desse início de primavera, a gente vai ter ainda a influência desse material particulado, dessa poluição, dessa fuligem, servindo como núcleo de condensação nas chuvas, principalmente entre áreas do sudeste e centro-oeste do Brasil. A expectativa é de que com essa grande quantidade de materiais em suspensão, quando a umidade chegar, ela fique mais diluída, fique menos concentrada, forme menos nuvens com grande desenvolvimento vertical, ou seja, nuvens menos profundas. O coordenador de políticas públicas do Greenpeace lembra que muitas das chuvas que caem nas regiões sul e sudeste são provenientes da Amazônia. Márcio Astrini afirma que a devastação da floresta prejudica a economia do país. Quando a Amazônia incendeia, a fumaça também vem para cá pelos mesmos sistemas. Portanto, todo esse desmatamento não tem lógica, prejudica todo mundo, prejudica a imagem e a economia do país, não precisava continuar a acontecer. Infelizmente, o Brasil só perde com tudo isso. A operação de garantia da lei e da ordem das Forças Armadas para combate aos focos de incêndio na Amazônia pode ser prorrogada devido à permanência do tempo seco. Em 29 dias de trabalho foram combatidos mais de 500 incêndios, de acordo com o Ministério da Defesa. As queimadas na Amazônia serão tema discutido na Conferência da ONU, que começa nesta semana em Nova York. O assunto repercutiu internacionalmente e gerou informações controversas nas redes sociais. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, por exemplo, elaborou um documento para ser enviado a representações brasileiras no exterior. De acordo com o material da Fiesp, as queimadas são um fenômeno típico do período seco e podem estar associadas à ação humana ou a causas naturais. E a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, lamentou em entrevista a uma emissora chilena que o Brasil tenha um líder como Jair Bolsonaro. Mais uma polêmica envolvendo Bachelet e Bolsonaro. Quem explica essa história é a repórter Vitória Abel. A alta comissária dos direitos humanos da ONU e ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, afirmou neste domingo que sente pena pelo Brasil pelas recentes afirmações do presidente Jair Bolsonaro. A declaração de Bachelet ocorreu em entrevista concedida a uma rede de televisão chilena divulgada neste domingo. A alta comissária dos direitos humanos da ONU lembrou que Bolsonaro defendeu recentemente a ditadura de Augusto Pinochet no Chile, ocasião em que o presidente justificou o assassinato do pai de Bachelet pelo regime militar. Alberto Bachelet, pai de Michelle, era general da Brigada da Força Aérea e se opôs ao golpe militar de 1973 no Chile. A ex-presidente chilena também foi presa e torturada por agentes de Pinochet em 1975. Os elogios de Jair Bolsonaro a Pinochet foram uma resposta quando, no início do mês de setembro, com o aumento dos incêndios florestais na Amazônia, Bachelet criticou a redução do espaço cívico e democrático no Brasil. Também durante a entrevista, Michelle Bachelet voltou a se defender de novas informações da imprensa que vinculam sua campanha para a presidência do Chile em 2014 a contribuições da empreiteira brasileira OAS. Ao falar sobre seu papel na crise da Venezuela, Bachelet afirmou que ela não será aquela que pode solucionar o problema, mas disse que vai seguir trabalhando para ajudar os venezuelanos a resolver a situação crítica dos direitos humanos. Segundo a alta comissária dos direitos humanos da ONU, as Nações Unidas ainda consideram Nicolás Maduro como presidente eleito e Juan Guaidó como presidente da Assembleia. Michelle Bachelet, que governou o Chile por 2 mandatos, ainda garantiu que não vai se candidatar à presidência mais uma vez. E a Câmara dos Vereadores de São Paulo pode estender a anistia do IPTU para imóveis de até 1.500 metros quadrados. Agora sim, os detalhes de Marcelo Matos.
Câmara de São Paulo poderá estender a anistia dos imóveis irregulares até 1.500 metros quadrados. O presidente da Câmara, Eduardo Tuma, do PSDB, explica o texto de regularização imobiliária. Até 150 metros quadrados, que é o que diz o texto hoje, a regularização é automática. O munícipe não precisa fazer absolutamente nada, será regularizado. De 150 até 500, a regularização é autodeclaratória. Pela internet, preenche-se os documentos, preenche os formulários e daí a regularização é concedida ao munícipe. E acima de 500, então, existe uma complexidade maior. A última anistia ocorreu em 2013 e uma revisão prevista em 2013 não aconteceu. O projeto original da Prefeitura envolve 150 mil imóveis. Mas o volume deve crescer com a mudança na Câmara, ressalta a Tuma. Vai ampliar a metragem mínima, então de 150 deve ir a 170 metros quadrados, de 500 metros quadrados deve ir a 750 metros quadrados ou até mesmo a 1.500 e daí para cima mantém-se o procedimento um pouco mais complexo. E também deve diminuir o valor que seria cobrado de taxa, outorga e ISS. A regulamentação valerá também aos imóveis comerciais para o alvará de funcionamento. O vereador Gilberto Natalini considera importante a reavaliação urbanística, mas critica a extensão da anistia. Um dos problemas é dar anistia aos templos em São Paulo. Muitas igrejas de várias religiões que estão irregulares com a prefeitura e que agora estão incluídas no projeto de anistia. Inclusive grandes templos de igrejas poderosas que querem a anistia da prefeitura. Construíram irregularmente e agora querem ser regularizados pelo projeto de anistia. Os imóveis acima de 500 metros quadrados, os prédios comerciais de serviços, shoppings e templos religiosos vão passar por avaliação da prefeitura antes da regularização. O projeto deve ser votado nessa semana pela Câmara em segunda discussão. E agora nós vamos a Brasília. José Maria Trindade já está a postos ao vivo. Muito bom dia, Zé Maria. Salve, Marcela. Muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, Marcela, esta tragédia da violência do Rio de Janeiro e a morte da garota Ágata acabaram interferindo aqui no debate sobre a votação do pacote antiviolência que foi apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Olha, o ponto em debate é o tal excludente de ilicitude. É um artigo onde o ministro Sérgio Moro coloca que, diante de uma violenta emoção ou mesmo em defesa, o policial poderia ser, pelo juiz, ter uma pena menor, até metade, ou mesmo excluir a penalidade se houver ali essas condições. Só que esse artigo, segundo o projeto, ele é ampliado para o cidadão comum, desde que não se trate de violência doméstica. Mas não é só isso, não. O projeto é muito amplo, prevê a desidratação econômica das organizações criminosas, com ações ali exatamente tomando dinheiro de organizações criminosas, inclusive de corruptos, né? E também outros pontos muito importantes, como separar o que é um criminoso profissional e o que é um criminoso ocasional. E eles não devem conviver nos presídios e também ter um tratamento já diferenciado durante o julgamento. Além disso, prevê a prisão depois da condenação em segunda instância. Esse é um pacote muito polêmico. Este artigo aí do excludente de ilicitude visa proteger o policial em trabalho, mas também dá a possibilidade, já há previsão inclusive no Código Penal, né? Inclusive a possibilidade de uso por qualquer pessoa da sociedade civil. Só que isso foi provocando muito debate. E agora o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, sai em campo para dizer que a morte da garota Ágata leva os deputados a pensarem melhor, né? Ele diz lá no tweet dele que é preciso avaliar com muito critério este artigo do pacote contra a violência, contra a criminalidade, contra o crime organizado. E isso acabou provocando por aqui um grande debate. Isso pode atrasar, né, ou marcar ali definitivamente a retirada deste artigo, desse pacote antiviolência, que ainda está no grupo de trabalho, na comissão especial criada aqui, para depois ir à Comissão de Constituição e Justiça. Para você ter uma ideia, Marcela, de como o Congresso está mais permeável, né,
e sujeito a interferências do que acontece aí nos debates, na opinião pública nacional. E isso é muito importante. É uma manifestação que a gente já vem vendo, vem observando, né, Zé Maria, ao longo do tempo. Tem essa mudança de postura dos parlamentares que, de uma certa forma, estão ouvindo mais essas manifestações populares. Esse tema, por exemplo, dominou as redes sociais no final de semana, gerou muita indignação, debates defendendo a polícia ou criticando a ação dos policiais e justamente o presidente da Câmara levantou esse debate a respeito do pacote anticrime de Sérgio Moro, que traz essa questão da ilicitude, né, que poderia isentar ou não, enfim, são detalhes mais elaborados que a gente tem que analisar com mais cautela, né, a respeito desse pacote anticrime. Então, o debate público que está nas redes sociais acaba indo parar no Congresso e a semana já começa bastante movimentada, né? Exatamente. É triste, é lamentável que uma tragédia assim, né, é uma dor sem tamanho para a família, claro, e que essa tragédia está sendo usada politicamente por vários setores para discutir um assunto que não tem a ver. Ou o policial está abalado emocionalmente demais ao tomar uma decisão assim, era o caso da lei, né? Ou medo demais, que é a defesa ou violenta emoção. Nesse caso, não houve nenhum nem outro, o que retira qualquer possibilidade de um debate assim. Por outro lado, Marcela, a gente tem que pensar que a garota Ágata morreu, mas também morrem todos os dias policiais aí tentando cumprir o seu dever, ou seja, é uma demonstração, uma denúncia de que a situação não está sob controle e está muito errada. O crime deve ser combatido por várias instâncias. A segurança pública, quando chega no policial, na exigência de ação do policial, é porque vários outros pontos falharam. Não é de polícia, só de polícia, que se faz segurança pública. Exatamente, Zé Maria. O buraco é mais embaixo, né? É preciso repensar todo um modelo de política de segurança, né? O caso ainda vai render bastante por aí, aposto nisso. E a gente tem também, Zé Maria, aí de Brasília, o presidente que embarcou hoje de manhã para Nova York. Ele vai participar da Assembleia Geral da ONU. Bolsonaro ele tem dito que defenderá a soberania nacional, vai falar de Amazônia, a atuação do governo na Amazônia. Mais ou menos é essa a expectativa para o discurso dele na cúpula da ONU em Nova York, né, Zé? Sempre há uma expectativa muito grande, né, do discurso do presidente brasileiro nesta abertura. Já é tradicional, já 8 presidentes da República fazem, desde João Figueiredo, né, 8 presidentes fazem esta abertura da Assembleia das Nações Unidas em Nova York. E agora não é diferente, porém o ponto principal é sobre a Amazônia. O presidente deu todas as dicas aqui do discurso no sentido de que vai defender a soberania nacional. Lá atrás, João Figueiredo já falou da soberania dos países subdesenvolvidos e sobre a Amazônia. E o presidente Jair Bolsonaro vai dizer isso também. Só que ele indica que vai dizer de uma maneira muito mais objetiva, muito mais firme. Ele critica presidentes anteriores que, segundo ele, falaram muito, mas não disseram nada, ou seja, não tocaram no principal ponto. Então, há uma grande expectativa e não é só o discurso, não. O presidente Jair Bolsonaro vai ter encontros bilaterais, vai almoçar com o presidente Donald Trump, não está prevista uma reunião frente a frente dos dois, né, uma reunião reservada, mas é um momento muito importante, além do discurso. Todos os países estão de olho do que está acontecendo aqui no Brasil. Tá certo, Zé Maria. Muito obrigada pelas suas informações direto de Brasília. Qualquer novidade, movimentação por aí, você volta aqui com a gente. Um bom trabalho para você. Muito bem, Marcela Lorenzeto. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. E olha só, cerca de 82% dos menores com idades entre 9 e 17 anos têm perfis nas redes sociais. Uma situação preocupante. Quem traz os detalhes é Matheus Meirelles. Adolescentes continuam ocupando significativamente as redes sociais. De acordo com a pesquisa TIC Kids Brasil 2018, realizada pelo NC.br e pelo CGI.br, 82% dos menores com idades entre 9 e 17 anos têm perfis em plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram. O índice tem caído desde 2015, quando a pesquisa apontou um volume de 87% de crianças e jovens nesses sites. A rede social mais popular passou a ser o WhatsApp, que superou o Facebook no ano passado.
Já o Instagram cresceu 9 pontos percentuais desde 2017. A coordenadora da pesquisa TikKids Online Brasil, Luísa Adib, destaca possíveis riscos que surgem com a exposição nessas plataformas. Mas que eles estão associados a contato com pessoas estranhas, o que não necessariamente incorre um dano, como eu coloquei na apresentação. Muitas vezes isso amplia a sociabilidade, mas tem que ser analisado. A exposição a conteúdos que sejam sensíveis, e aí principalmente entre os mais novos, talvez uma população um pouco mais vulnerável para lidar com esses contatos, com esses conteúdos. E a gente também tem, às vezes, a própria conduta da criança ou do adolescente numa fase de formação e com outras questões envolvidas que possa ser ofensiva para os seus próprios pares. Luísa Adib afirma que medidas participativas dos pais são mais eficientes que as restritivas. Para o cuidador de projetos de pesquisas da CETIC.br, Fábio Seni, as plataformas também precisam agir. As restrições que as próprias plataformas têm quanto à idade não tem restringido esse público de acessá-las. Então a gente nota que mesmo nas faixas, as principais redes tem um limite de 13 anos, mas a gente vê crianças abaixo disso declarando o uso da rede. Então, de fato, é preciso entender, e aí acho que as plataformas também precisam ter um papel importante para entender que esse uso já está sendo feito por esse público, independentemente da faixa etária. Fábio Seni ressalta o crescimento do consumo dos produtos multimídia, como vídeos e músicas, por parte desse público. Segundo a pesquisa, crianças e adolescentes de 9 a 17 anos costumam divulgar fotos, sobrenome e idades falsas nas redes sociais. Dados que podem levar a problemas de segurança, como número de telefone, endereço ou nome da escola, são revelados por quase 25% dos menores. O Ministério da Educação quer mudar o regime de contrato de novos professores de universidades federais para a CLT. Atualmente, o corpo docente das instituições públicas é admitido por meio de concurso público. A medida, de acordo com o ministro Abraham Weintraub, vai preparar as universidades para receber investimento pelo Futura-se, que irá captar recursos da iniciativa privada. Para participar do programa, as instituições terão que contratar servidores como funcionários de organizações sociais, entidades que não precisam atender à lei de licitações. Lula cumpre 1/6 da pena da condenação pelo caso do triplex do Guarujá e pode solicitar a progressão para o regime semiaberto. Preso há 1 ano e 5 meses na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente alcança nesta segunda-feira o direito de deixar o regime fechado. O benefício permite a ele sair da cadeia durante o dia para trabalhar e retornar à noite para dormir. Lula já informou que não pretende exercer o direito ao semiaberto, pois não reconhece a pena e quer anular a sentença imposta pelo ex-juiz Sérgio Moro. Davi Alcolumbre afirma que o Congresso assumiu o protagonismo de pautas importantes do país. Em evento promovido pelo jornal Valor Econômico, o presidente do Senado criticou a articulação política do Executivo e alertou para a falta de uma base aliada. Na avaliação do senador, o governo Bolsonaro tem apoiadores em pautas específicas e muitas vezes pode contar apenas com o próprio partido, o PSL. Alcolumbre disse ainda que essa relação deixa o Brasil mais próximo de um modelo parlamentarista, pois quando há discordância, a posição do Congresso acaba prevalecendo. E a Fundação Procon de São Paulo alerta para os preços abusivos impostos de combustíveis na capital paulista. O alerta é da repórter Nani Cox. A Fundação Procon de São Paulo vai prosseguir com a Operação Preço Justo, que fiscaliza postos da capital paulista contra aumentos abusivos no preço do combustível. Os fiscais já visitaram alguns estabelecimentos na última semana para verificar se houve reajuste superior a 20% entre os dias 13 e 20 de setembro. O período contempla preços praticados antes e depois do ataque às refinarias de petróleo na Arábia Saudita. A Petrobras anunciou reajuste de 4,2% no diesel e 3,5% na gasolina na noite da última quarta-feira. Portanto, os postos de combustível só poderiam ter repassado o reajuste ao consumidor a partir da quinta, dia 19. De acordo com o diretor executivo do Procon de São Paulo, Fernando Capês, a Operação Preço Justo multou alguns estabelecimentos. Muitos postos já foram autuados, inclusive um cobrando o litro mais de R$5, o que significa um aumento abusivo. Nós, então, orientamos o consumidor, quando estiver abastecendo o seu veículo,
Se houver um aumento de 20% a mais em relação ao preço praticado no começo do mês, denuncie ao PROCON para que a gente possa multar por violação ao Código do Consumidor esse dono de posto que quer levar vantagem com aumentos desproporcionais e abusivos. O PROCON inclui na lista de preços abusivos a cobrança de mais de R$ 4,90 por litro de gasolina comum. Também considera como desproporcional o valor superior a R$ 4,11 e R$ 4,35 pelo diesel S500 e S10, respectivamente. Nas fiscalizações da semana passada, o PROCON esteve em 18 postos de combustível. Do total, apenas 4 não apresentaram irregularidades. A Prefeitura de São Paulo promete investir na construção de piscinões para evitar enchentes durante a temporada de chuvas. Os detalhes com o repórter Vitor Brown. A Prefeitura de São Paulo promete investir na construção de piscinões para evitar enchentes durante a temporada de chuvas. O secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Vitor Ali, diz que 2 já foram entregues no ano passado e mais 5 serão inaugurados até o final de 2019. O piscinão do Ipiranga, são 2 piscinões que nós vamos entregar, mesmo ele em obras, eles já estão funcionando, funcionaram naquelas chuvas extemporâneas e trabalharam e ajudaram a mitigar o problema ali de enchente na região da Ricardo Jafé. O secretário se refere aos temporais que provocaram mortes na capital em março. Segundo o Vitor Ali, o objetivo para o ano que vem é reduzir em pelo menos 2 quilômetros a área afetada por enchentes em São Paulo. Nós teremos realmente a meta de 2 quilômetros, 2,7 quilômetros de redução de mancha de enchente reduzida e cumprida, como determinou o nosso prefeito. Vamos à previsão do tempo para todo o país. Heloísa Pereira, olá. O primeiro dia da estação de primavera promete ser marcado por tempo firme em grande parte do país. As chuvas ainda continuam concentradas no oeste da região norte, na faixa leste do nordeste e em todo o leste da região sudeste do Brasil, inclusive entre áreas do litoral de São Paulo e a capital paulista. A expectativa para esta primavera é de chuva dentro da média normal climatológica em todo o estado de São Paulo. Enquanto isso, na maior parte da região sul, o volume de chuva e também a frequência deve ficar mais elevado. Por isso, a chuva supera a média normal. Em áreas do Nordeste e grande parte da região Norte, a expectativa é de chuva abaixo da média. Durante a tarde desta segunda-feira, volta a fazer muito calor entre áreas do interior do país. Tanto que a máxima atinge 42 graus em Cuiabá e 39 em Palmas. Por outro lado, a temperatura não passa dos 19 graus em Porto Alegre, faz 25 em Belo Horizonte e a máxima varia de 18 a 19 graus entre áreas da capital paulista e região metropolitana. Seguimos assim na terça-feira, com bastante nebulosidade, condição de chuva, mínima de 14 graus na capital paulista, máxima de 21. Em Cotia faz 14 de manhã, 22 à tarde. Na região de Santana de Parnaíba, a máxima atinge 25 graus. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br com informações da Somar Meteorologia, Heloísa Pereira. Agora é com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan News. Jovem Pan. Sabia que você pode ter toda a programação da Jovem Pan a hora que quiser, com um só toque? Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, onde você estiver. Uma programação repleta de notícias, esportes e muita opinião. Além, é claro, de todo o entretenimento da Jovem Pan. Web rádio para você ouvir o que quiser, na hora que quiser. E também os podcasts de toda a nossa programação. Tudo isso na palma da sua mão. Programação 24 horas por dia, para que você tenha informação de qualidade em todo lugar. Baixe agora o aplicativo da Jovem Pan no seu celular e acompanhe seus programas preferidos ao vivo e com imagem.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que não há. Como já houve uma convergência ao contrário, que é o objetivo. Que é o objetivo. Votação, torcida, ninguém vai concordar com nada. De segunda a sexta, do 12:30 às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube e Facebook da Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora vamos aos Estados Unidos. O comentário é de Rodrigo Constantino. Bom dia, Constantino. Bom dia. As redes sociais estão nos tornando pessoas melhores ou piores. Há controvérsias, mas a julgar pela reação à morte da menina Agatha Félix, de apenas 8 anos, durante uma operação policial no Morro do Alemão, no Rio, arrisco dizer que estamos ficando piores como seres humanos. A revolta é legítima, claro. A indignação de muitos foi sincera. Mas nada justifica o uso político oportunista que tantos fizeram dessa tragédia, ignorando o mais importante naquele momento, o respeito à dor dos familiares. Imediatamente a coisa virou uma disputa entre os defensores da política de endurecimento no combate ao crime, pregada por Bolsonaro ou o governador Witzel, e aqueles que condenaram essa postura, tratando a polícia como a maior ameaça, como fascista. Inúmeros progressistas acusaram o governador do Rio ou o presidente da República de assassinos, enquanto outros que defendem o seu mito acima de tudo, partiram para uma reação insana também, tentando de tudo para justificar o ocorrido ou sustentar a narrativa de o que era importante fazer nesse momento, que é o endurecimento ao crime. Enquanto isso, o cadáver da pobre menina nem tinha esfriado. Eu cheguei a comentar no Twitter: minha solidariedade aos familiares de Agatha Félix, 8 anos, que perdeu a vida durante uma operação policial no Morro do Alemão. Aos que estão politizando a tragédia, espero que possam refletir sobre a importância da decência humana. Não é hora de fazer uso oportunista disso. Outros foram na mesma linha. Foi o caso do deputado Paulo Eduardo Martins, que escreveu: toda a solidariedade à família da menina Agatha. Prefiro aguardar a apuração dos fatos para apontar erros, culpas ou soluções. O que não pode esperar é o amparo a esta família. Fecha aspas. Você pode condenar operações desse tipo, claro, apesar de ser fundamental num debate sério apresentar alternativas concretas para como combater fortalezas do crime dominadas por bandidos altamente armados. Você pode apoiar operações desse tipo, claro, entendendo que estamos numa espécie de guerra contra marginais muito armados, entrincheirados nas favelas, e que acidentes serão inevitáveis nesses confrontos. Ambas são posições aceitáveis. O que não é aceitável é atropelar o sofrimento dessa família para sambar em cima do corpo de uma menina de 8 anos morta, utilizando-o apenas como um trampolim para suas pautas políticas.
Isso é abjeto, asqueroso, desumano. Não podemos perder a nossa humanidade, aquilo que nos une, independentemente do viés político ou ideológico. Sem esse elo, sem essa cola do tecido social, somos apenas bárbaros numa guerra tribal. Os meus sentimentos aos que eram próximos da menina Ágata e também aos familiares dos policiais mortos em combate contra o crime. O resto fica para depois. Ainda no noticiário internacional, tensão entre Estados Unidos e Irã, a desaceleração global e a Amazônia, além do Brexit, devem dominar os debates da Assembleia Geral da ONU. A abertura em Nova York será nesta terça-feira com o tradicional discurso do presidente brasileiro. Jair Bolsonaro foi liberado na semana passada para participar do encontro, depois de ser submetido a mais uma cirurgia. No cenário global, o governo de Donald Trump acusou o Irã de promover atentado à petrolífera na Arábia Saudita. Já a relação comercial entre Estados Unidos e China pode ser destravada até o fim do ano. O professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Pódio, avalia que o presidente Jair Bolsonaro deve reiterar o compromisso com a Amazônia. A gente deve esperar que ele deve bater na tecla da soberania, né? Ele vai provavelmente, já deixou alguns indícios nesse sentido, que vai buscar enfrentar algumas das narrativas colocadas por países europeus, da ideia de que o Brasil não cuida da Amazônia e que vai dizer que o Brasil sim tem responsabilidade com a Amazônia. Carlos Pódio lembra que, além dos discursos públicos, encontros a portas fechadas são até mais importantes para as negociações bilaterais. O professor da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas, acha que o Brasil deveria ampliar as discussões sobre assuntos internacionais. Existem assuntos globais que o Brasil deveria se ocupar, ao invés de utilizar o discurso para tratar de alguns assuntos que de fato terão muito pouca repercussão internacionalmente. O professor Marcos Vinícius de Freitas ressalta que a proteção ao meio ambiente é um recado importante a ser dado pelo presidente Jair Bolsonaro. O gerente de negociações internacionais da CNI, Fabrício Panzini, ressalta que a Assembleia da ONU é uma grande oportunidade. O Brasil tem que aproveitar todas as oportunidades que ele tiver de aparição internacional, bilateral com os países, para vender uma imagem do Brasil positiva, né? Eu acho que nós temos aqui uma discussão importante, que o Brasil é um dos líderes no mundo, por exemplo, no tema de sustentabilidade, né? Então é importante que a gente aproveite todos os momentos que a gente tiver de aparição internacional para reforçar. Além das discussões citadas por Fabrício Panzini da CNI, temas como mudanças climáticas e serviços de saúde universal serão destaque. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que as Nações Unidas precisam de cooperação com organizações regionais. E o Senado deve votar nesta terça-feira a reforma da Previdência em primeiro turno. De Brasília, Levi Guimarães. O Senado deve votar amanhã a reforma da Previdência em primeiro turno. A expectativa é de uma aprovação tranquila, beirando os 60 votos. São necessários pelo menos 49 favoráveis. Mas os senadores devem passar o dia inteiro por conta da pauta. Primeiro, a PEC precisa passar por nova votação na Comissão de Constituição e Justiça, já que o relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB, apresentou um novo relatório acatando uma das 77 emendas sugeridas. Foi retirada do texto a cobrança sobre a gratificação de desempenho de servidores federais, estaduais e municipais. De acordo com Tasso, a mudança não prejudica a economia prevista pela reforma. O impacto é virtualmente nulo para a União. Entretanto, a medida é relevante para servidores estaduais ou municipais nesta condição que estavam tendo tratamento não isonômico em relação às carreiras remuneradas por subsídio. Logo após a aprovação na CCJ, começa a votação em plenário, com a expectativa de que os senadores concluam o primeiro turno não só com a análise do texto principal, mas também de destaques na própria terça-feira. A tendência é que a atual versão da proposta se mantenha.
Caso se confirme a aprovação nesta semana, deve haver um intervalo de 15 dias para a votação em segundo turno. Durante esse tempo, o Senado faz mais 3 sessões de debates em torno da proposta, após o interstício de outras 5 sessões plenárias. A promulgação do texto principal da reforma da Previdência está prevista para o meio de outubro. De Brasília, Levi Guimarães. E a nossa jornalista e comentarista Denise Campos de Toledo foi ao Rio de Janeiro para uma entrevista exclusiva com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ela, o ministro, fala sobre a retomada do crescimento econômico, o discurso do presidente Jair Bolsonaro amanhã na cúpula da ONU e ainda comenta as polêmicas envolvendo as queimadas na Amazônia, também a fala do presidente sobre a primeira-dama francesa. Esses são alguns dos detalhes, vamos conferir apenas um trechinho dessa entrevista exclusiva. Agora, ministro, você falou muitas coisas de reestruturação de finanças e retomada do crescimento. Tem alguma estratégia maior do governo que possa produzir resultados mais rápidos? A primeira grande diferença é a seguinte, e isso é importante. Quem acredita em planejamento para crescer está no governo há 40 anos. Eram os militares, há 50 ou 60 anos. Eram os militares que faziam primeiro os planejamentos e depois a social-democracia, que entrou e ficou aí cuidando de Ministério do Planejamento, Ministério de Indústria e Comércio, tudo. Então, tem 40 anos de fracasso dos planejamentos, né? Aliás, isso aconteceu com a China também. A China descobriu, enquanto ela estava planejando, tinha as estatais, ela descobriu. Eu conversava outro dia com um representante chinês no Brasil e ele me dizendo o seguinte: nós descobrimos o seguinte, tudo que a gente não controlava estava crescendo 15% ao ano. Tudo que a gente controlava estava quebrando, tinha corrupção, estava um desastre. Então, nós botamos na Constituição, no ano 2002, nós botamos na Constituição assim, está sacramentada a propriedade privada, é permitido ter, porque estava tudo dando certo. Então, falando, pode ter propriedade privada e pode cada um fazer seu negócio. O Brasil precisa de investimentos. Em 2002, pode fazer e faça o negócio. Aí, quando chegou 2012, eles falaram o seguinte, e agora pode também ter livre mercado, pode ter... em 2002, eles botaram na Constituição que está consagrada a propriedade privada. E em 2012, os chineses botaram na Constituição que o motor de crescimento da China não é mais o Estado, e sim o mercado, a economia de mercado. Está na Constituição da China, colocada em 2012. Quem é responsável pelo crescimento econômico chinês não é mais o Estado, é a economia de mercado. Isso me foi dito puro. Então, agora, mas aqui... então aí vem para o Brasil. Você fala assim, vamos fazer investimento do governo para fazer a economia crescer mais rápido? Vamos. Chama a Dilma. É o que ela estava fazendo. Não tem a Dilma estava fazendo então, exatamente mas o problema é que o governo... Vamos chamar a Dilma de novo e ela vai botar o Brasil para crescer, igual ela botou. O governo deixou de ser esse motor do crescimento e a economia não cresceu, não buscou os canais para crescimento. Vamos lá. Quando que isso aconteceu? O governo está até 6 meses atrás, 7 meses, e ele é que era o dono da economia. Nós estamos com 6, 7 meses. Mas os investimentos públicos já vem caindo há bastante tempo, isso, né? É isso que eu estou falando. O bem. Estado está deixando de ter essa participação. Mas exatamente porque as estatais viraram focos de aparelhamento político, focos de corrupção. Onde aconteceu o Mensalão? Correios. Onde aconteceu o Petrolão? Petrobras. Onde aconteceu o que colocou Teve o presidente Eletrobras da Câmara? também, né? Eletrobras. Por que o antigo presidente da Câmara de Deputados foi parar também na prisão, em Curitiba? Foi a Caixa Econômica Federal. Então, o que nós estamos fazendo, por exemplo, pela primeira vez em 8 anos, o crédito privado é maior do que o crédito público. Então, nós não estamos só com a taxa de juros mais baixa, desde que houve o regime de metas de inflação. Nós estamos também, pela primeira vez nos últimos 8 anos, com o crédito privado maior do que o crédito público, o estoque de crédito privado. Porque nós justamente despedalamos os bancos públicos e expandimos o crédito privado. Então já tem dinheiro de longo prazo, tem grandes empresas brasileiras que estão tomando dinheiro a 5%, 6% ao ano, 10 anos, e pré-pagando os empréstimos que tinham com o BNDES. Nós temos que fazer a nossa parte. Quando o governo equaciona a trajetória fiscal, quando o governo diz, olha, agora eu tenho uma moeda forte, a inflação é baixa, e eu tenho também um Estado forte fiscalmente. Nós não somos mais aqueles caras que precisavam tomar dinheiro pagando juros absurdos. Nós não somos aqueles caras que têm que aumentar imposto todo ano porque estão tomando dinheiro da população. Nós não vamos mais expulsar o investimento privado com juros elevados, impostos altos. Ao contrário, em vez do crowding out,
que é a expulsão do investimento privado, toda a infraestrutura brasileira vai ser reconstruída em cima de investimentos privados. O público vai acontecer marginalmente, um ou outro, mas a massa de investimento será privada. Os juros são baixos, nós estamos desregulamentando as agências reguladoras, porque o Brasil regula mais do que tem. O Brasil, antes de ter indústria, veja como é nos Estados Unidos, por exemplo, que você primeiro tem um gigante feito a Google, não tem regulamentação nenhuma. Aí aparece Google, Uber, começa a aparecer as grandes empresas, Amazon. Aí sim eles falam, olha, está havendo um abuso, vamos regular. No Brasil, antes da indústria nascer, você já regulou. Você tem mais regulador do que regulado. Então não existe nem a indústria ainda, já tem 8 órgãos para regular a indústria. A indústria não nasce. Ela não consegue. Então, você acha que as agências não têm muita função? Não, elas têm uma função extraordinária. A chave é uma boa regulamentação. E boa é simples. É que reconheça a importância do investimento privado. É que reconheça que quem vai botar o Brasil para crescer é o investimento privado. As empresas públicas, na verdade, ao longo desses últimos, já cumpriram a missão. Lá atrás elas fizeram a infraestrutura básica. De lá para cá, o que está acontecendo, vocês estão vendo, as empresas estão... Eu vou dar um exemplo da Eletrobras. A Eletrobras precisa investir 15 bilhões todo ano só para manter a fatia de mercado dela. A fatia de mercado dela é 33% na geração de energia e 35%, 36% na distribuição. Só para manter a posição dela, precisa investir 15 bilhões. Ela não tem capacidade financeira. Ela só consegue investir 3 bilhões, um pouquinho mais de 3, quase 4. Então, ela está condenada a ser uma empresa medíocre. Em 10, 15 anos, ela vai sumir. Ou nós privatizamos. Se nós privatizarmos, ela consegue... Então, mas quando eu falava estratégia de crescimento, é exatamente nesse sentido, de nós temos a criar condição para investimento. A estratégia é exatamente essa. Primeiro, criar um bom ambiente de negócios, com juro baixo, inflação baixa e impostos em queda. Segundo, regulamentação adequada, as agências reguladoras, porque antes elas regulavam para não deixar o investimento privado entrar. A regulação era toda para proteger as estatais. Então nós vamos virar o sinal. O sinal agora é o seguinte, vamos acelerar as privatizações e vamos regulamentar adequadamente de uma forma simples para criar um bom ambiente de negócio para os investimentos privados que vão empurrar a infraestrutura brasileira. Agora, ministro, para nós fecharmos a nossa conversa, o cenário internacional te preocupa? Em que medida que pode interferir em todo esse processo que o senhor está falando? Que a gente vê uma perspectiva de crescimento fraco no exterior, tem riscos relacionados até aos Estados Unidos, questões pontuais, guerra comercial, é muita coisa no exterior. O Brasil tem uma dinâmica própria. Isso é muito interessante, porque quando o mundo estava crescendo 5,5%, sincronizado 3 anos seguidos, isso foi 2007, 2008, 2005, 2006, 2007. O mundo estava crescendo, isso não acontecia desde o pós-guerra, há mais de 40, 50 anos que não acontecia, o mundo todo sincronizado, crescendo acima de 5%. Quando aquilo aconteceu e os preços das commodities explodiram, as pessoas chegavam e falavam assim, o que o senhor acha disso? É um perigo, porque como o mundo está crescendo muito rápido, os preços das commodities estão lá em cima, a situação do Brasil está muito favorável, e aí o dinheiro está entrando, muito dinheiro aqui com as commodities, e aí é meia dúzia de empresas, é a Vale do Rio Doce, é a turma lá do agronegócio e tal, e a Petrobras, e aí o câmbio cai, e aí está atingindo a indústria têxtil, está atingindo calçados, móveis, indústria moveleira, tá todo mundo, nós estamos sofrendo uma desindustrialização pela doença holandesa, o Dutch Disease, porque quando o commodity está bom, o mundo está crescendo muito, é uma praga para nós, porque o câmbio cai. Bom, agora é o contrário, a economia mundial está crescendo pouco, o câmbio vai lá em cima, realmente, quando ela cresce pouco menos, sofre um pouco o preço da commodity, mas em compensação o câmbio subindo, vem a indústria têxtil, vem a indústria moveleira, vem a indústria de calçado, melhora para todo mundo. Então as pessoas perguntam, afinal, é ruim ou bom? É ruim ou bom? Eu repito sempre a mesma coisa. O Brasil é uma economia continental. Ela tem uma dinâmica própria de crescimento. Ela foi a economia que mais cresceu no mundo enquanto ela fazia as coisas certas. Quando ela começou com excesso de estatização, ela afundou. Como afundou a União Soviética, como afundou o Chile antes da reforma liberal, como afundou agora a Venezuela. Nós estamos vendo a tragédia venezuelana. Um país que tinha uma das maiores rendas per capita da América Latina, o PIB cai 90%, as pessoas ficaram miseráveis em apenas 15 anos. Esse é o produto de uma incompetente gestão econômica e política, evidentemente.
Então você pergunta, o que vai acontecer com o Brasil se lá fora ventar um pouco contra, etc. A resposta é o seguinte, se o Brasil fizer a sua parte, nada. O Brasil pode crescer 2,5%, 3% no ano que vem, pode crescer 2, 3, 4 anos seguidos a 3, 4%, com o mundo parado. Da mesma forma que o Brasil estava parado ou caindo 3,5% quando o mundo estava crescendo. Nós somos 1% da economia mundial. Então, se a economia mundial passar de 100 para 101, porque está crescendo muito pouco, quem tem 1% pode ter 2. Ganhar quem tem 1% participação. pode ter 1,5%. Você pode aumentar para burro a sua participação. Então, é muito importante que o Brasil e os brasileiros entendam o seguinte: quem faz o nosso destino somos nós. O nosso programa se chamava Caminho da Prosperidade exatamente por isso. Os países como a Alemanha no pós-guerra, com Ludwig Erhard, os liberais, o Chile com os Chicago Boys, fazendo a maior reversão. O Chile hoje tem uma renda per capita quase o dobro da brasileira. O Chile era um país miserável, miserável. E não é porque é ditadura, é democracia, não, é o regime econômico. Se o regime econômico for um regime de economia de mercado e o Estado focar só na área social, você faz bem a parte... É democracia e mercados, é a síntese do crescimento. Democracia e mercado. A democracia garante que os pobres, os frágeis vão ter educação, vão ter saúde, e os mercados garantem a dinâmica de crescimento. Agora, e esses problemas recentes relacionados às queimadas, a posição do Brasil, preservação do meio ambiente, isso vai ser colocado agora na Assembleia da ONU. O presidente Bolsonaro quer passar o recado, o senhor está participando do que ele pretende falar? Te preocupa essas iniciativas do exterior de ir contra acordo União Europeia-Mercosul, fundos cobrando uma posição clara do Brasil em relação ao aquecimento? De novo, a mesma coisa. Quem traça o destino do Brasil são os brasileiros. Se nós fizermos a coisa certa, retomarmos nossa dinâmica de crescimento, seguimos aperfeiçoando nossas instituições democráticas, como estamos fazendo, tem uma queixa completamente infundada aí. Está reduzindo o espaço democrático do Brasil. O que é isso? Reduziu isso. Quem está com um pouquinho de menos espaço democrático é a social-democracia, porque só ela que mandava, ela tinha 100% do espaço democrático. Agora, liberais e conservadores se uniram e ganharam por 55%. Então, o espaço democrático da social-democracia diminuiu mesmo. Ela tinha 100%, agora tinha uma hegemonia social-democrata. Nós éramos prisioneiros cognitivos da social-democracia. Quer dizer, você vai para o buraco, é como é a Venezuela, vai para o buraco sorrindo. Está feliz, porque é o socialismo bolivariano do século XXI. Você faz alguns discursos vazios, vai para o buraco, mas vai feliz. O Brasil estava assim. O Brasil crescia 7,5%, passou para 5%, passou para 2,5%, passou para 0%, mas todo mundo feliz. Todo mundo se autocongratulando. Os governos eram muito virtuosos, eram os melhores governos. Nós jamais tivemos governos tão bons. E o Brasil parando. Então, essa complacência com o desempenho econômico medíocre é o que a população falou. Olha, tem muito crime, tem muita violência e a economia não cresce. Vamos trocar o governo. Foi isso que aconteceu. Aí entrou uma aliança de conservadores com liberais, uma aliança de centro-direita. Aí começa a mensagem daqui de quem perdeu a eleição, em vez de entender que uma democracia saudável tem dois lados, é começar a dizer que o Brasil está queimando as florestas. Ora, o desmatamento e as queimas de florestas estão na média dos últimos 14 anos. Mas aí você fala, não, o Bolsonaro está queimando toda a floresta amazônica. Aí está reduzindo o espaço democrático brasileiro. Ele toma facada e quem está reduzindo o espaço democrático é ele. Quer dizer, aí você começa a não entender. E essa mídia leva essa notícia lá para fora. Lá fora aí começa todo mundo a dizer, pô, o Brasil está mal, vamos parar de comprar produto porque eles estão queimando a floresta. Isso não ajuda o Brasil. Agora, dito isso, eu compreendo. É um direito deles. E como é que o Brasil se posiciona para evitar problemas relacionados a isso? O Brasil tem que se posicionar, eu acho, como está fazendo, é se concentrar em fazer a coisa certa. Eu não acredito. Eu poucas vezes vi um grupo no governo tão preocupado com a Amazônia. Quer dizer, se fala muito da Amazônia internamente. Os militares, todos os militares já viveram lá, todos eles. O general Heleno viveu anos lá, o general Mourão viveu anos lá, o presidente passou alguns anos lá. Quer dizer, como é que eles estão pensando em queimar a Amazônia? Eu não acho. Eu acho que eles estão pensando em como ocupar a Amazônia de uma forma que garanta as fronteiras, que garanta uma economia sustentável. E quando falou nesse ocupar, é que muita gente fez a leitura errada do que pode acontecer e isso acabou levando até iniciativas contrárias. Exatamente. Né? Então, está havendo um problema de comunicação? Tá. É possível que haja um erro de interpretação? Sim. Mas, de qualquer forma, nós temos que confiar no nosso trabalho.
Se eles não nos enxergarem da forma correta, por exemplo, achando que a democracia brasileira não está bem, que nós estamos queimando a floresta e investirem menos aqui, vai ser ruim para nós, mas eu acho que vai ser pior para eles, porque nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos retomar o crescimento, nós vamos preservar a Amazônia, a nossa democracia é vibrante, forte e vigorosa. Então, quem vai perder as oportunidades Mas essa participação maior do Brasil no exterior depende de acordos, de entendimento, de receptividade. Seguramente. Inclusive a atração de investimentos para cá também, não é? Seguramente. Quanto melhor for a nossa imagem lá fora e quanto melhor nós merecermos essa imagem melhor para todo mundo. Agora, o senhor deu algum palpite no que o presidente vai falar lá? Não, você sabe, eu tenho uma equipe que trabalha muito, passando sempre ferramentas para o centro de governo. Então, a gente passa sempre pílulas do que nós estamos fazendo e que a gente acha que é importante. Agora, o presidente é um homem que tem uma personalidade forte e ele seleciona o que ele quer. Então, ele sempre surpreende falando o que ele acha que é a coisa que ele tem que falar. Então, a gente nunca sabe o que ele vai falar. Nós fornecemos alguns componentes, os outros ministérios também, mas às vezes ele pega aquilo tudo e fala uma outra coisa que ele resolveu falar. E é bom que seja assim. Ele é que teve 60 milhões de votos, não fomos nós, né? O senhor convive bem quando ele cria aquele ruído político danado que aconteceu várias vezes. O senhor convive com isso quando tem que baixar o incêndio? Uma coisa, apagar o incêndio? Eu aprendi desde a campanha eleitoral o seguinte: no Brasil, toda informação, e vocês são de mídia, sabem disso, toda informação tem, vamos supor, chega uma informação, às vezes 100% é só barulho, é fake news, não tem nada de importante ali. E às vezes 100% é realmente o que nós chamamos tecnicamente de sinal. É um sinal, tem conteúdo. Não é fake, não, é tudo, é 100% verdade. A maioria das informações tem um pedaço aí, 70% de sinal e 30% de barulho e tal. Tá cheio de político com bons modos. São educados, delicados, falam coisas simpáticas e péssimas práticas, né? Tinha corrupção no Brasil, sistêmica, as coisas acontecendo nos porões e, de repente, a mídia convencional ficou ali olhando para aquele barulho e olhando o barulho. Enquanto isso, a mídia social falou, olha, nós achamos que houve excesso, corrupção demais. Não adianta falar que o presidente é que é violento. Violento é quem mata 60 mil pessoas nos últimos 20 anos por ano. Todo ano tem violência no Brasil. Então dizer que o Brasil era muito pacífico e que o Bolsonaro chegou e aí a violência aumentou é uma contrafação da verdade. É uma falsificação, é uma falsa narrativa. A verdade é que os crimes caíram entre 10% e 20%, dependendo do tipo de crime. Então que história é essa que a violência, o ódio... não estou falando só de violência, estou falando de alguns discursos, a posição, por exemplo, em relação ao Macron, que o senhor também reforçou. Você vê, ali eu fui exatamente, foi ótimo você falar nisso, porque era exatamente esse o ponto que estava sendo feito. Eu virei e falei assim, pessoal, vocês da mídia convencional têm que prestar atenção, porque vocês ficam olhando para esse negócio os modos das pessoas e tal. Olha, ele falou que a mulher do Macron é feia. E vocês estão perdendo a essência. A essência é o seguinte: o desmatamento está abaixo da média dos últimos 14 anos. Os incêndios estão abaixo da média. Está havendo mais incêndio em Barcelona e na Califórnia do que está tendo no Brasil. O foco que vocês mostraram no mapa é na Bolívia, não é no Brasil. Então, vocês estão se perdendo, em vez de focar no relevante, em vez de focar no sinal, na informação real, vocês estão prestando atenção no barulho, focando no barulho. Por isso, quando você falou como você convive bem com o barulho, eu aprendi que é o seguinte: o presidente, a minha conversa com ele é no que interessa. O barulho, às vezes eu faço um barulho que é inconveniente. Por exemplo, CPMF. Aí ele, pô, Paulo, eu já pedi que isso não. Mas ele sabe que eu estou atento a isso. E da mesma forma, às vezes ele fala, pô, esse preço do petróleo está subindo muito aí. Não é que ele quer interferir, é que ele está preocupado com os caminhoneiros, ele está preocupado com o greve, que é a dimensão política, que um homem que tem 60 milhões de votos e é eleito presidente, te dá 5 ministérios. Será que ele não tem direito de dizer, olha, não quero que falem em mexer em salário mínimo? Isso aí, politicamente, é um veneno puro. Ele tem razão. Se eu tiver que desindexar, vou desindexar os maiores salários do funcionalismo público. E se a Petrobras tiver que aumentar muito o preço, como é que faz? Ué,
vai ser um problema de novo, vai ter barulho de novo, mas vamos ver qual vai ser o sinal no final. Vai ter muito barulho, vai ter uma confusão danada, vamos ver o que acontece no final. Até hoje o final tem sido feliz, mas sempre tem barulho. Tá certo, eu agradeço muito, ministro Paulo Guedes, a sua disposição em conversar com a gente aqui na Jovem Pan. Muito obrigada. Olha, um abraço a todos da Jovem Pan. Eu estava devendo isso para a Denise já há bastante tempo. Ela tem sido com muito rigor, apurado as notícias, nunca entrou na turma do barulho, ela está sempre analisando, aperfeiçoando a notícia e justamente participando dessa nossa democracia vibrante, e nós vamos seguir em frente. Um abraço a todos e obrigado. Essa é apenas a terceira parte de 3 que constitui a entrevista com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A edição completa já está disponível nas plataformas da Jovem Pan, no YouTube e também no site jp.com.br. Vamos a um rápido intervalo, a gente volta já já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. Crianças com transtorno afetivo bipolar, ou TAB, têm múltiplos episódios de depressão e excitação num único dia. Já nos adultos, o TAB ele vai se manifestar em ciclos bem mais longos. E na adolescência, o quadro clínico tem um pico de aparecimento entre 18 e 25 anos e características muito diferentes dessas que a gente observa na infância. Então, é nesse período que os jovens estão mais inseguros, indefinidos, estressados, em processos de formação dos seus valores, escolhas, bombardeado por hormônios, com a sexualidade à flor da pele, que eles vão se expor mais a comportamentos de risco, ao uso do álcool e de outras drogas. Então é nesse período, portanto, que fatores ambientais, constitucionais e genéticos vão interagir, favorecendo o aparecimento do transtorno bipolar na adolescência. E o diagnóstico na adolescência é mais fácil, pois se trata de um quadro que já é descrito há milhares de anos. Na infância, a dificuldade diagnóstica se acentua, mas eu vou falar sobre isso em outro programa. O que a gente tem que ver é que, independentemente da idade, quanto mais rápido o diagnóstico for feito, menos vai interferir na estruturação da personalidade, no caráter do adolescente, nas suas relações acadêmicas e também vai impactar menos nas relações profissionais, familiares e na imagem que ele tem de si mesmo ou que ele tem para os outros. Então, cabe aos familiares, antes de tudo, combater o medo, o preconceito que eles têm em relação a isso e eles ajudarem a pessoa que, quando está em fase eufórica ou até mesmo agressiva, agir com naturalidade, tentar convencê-la a procurar ajuda para ter um diagnóstico adequado, afastar causas outras que podem estar relacionadas a esse episódio de exacerbação do humor e que essa ajuda preferencialmente seja procurada entre 24 até no máximo 72 horas. Porque quanto antes esse indivíduo tiver ajuda, melhor vai ser o prognóstico e melhor vai ser o tratamento. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Fora da cúpula do clima, Ricardo Salles busca amenizar as críticas à política ambiental do governo Bolsonaro. Em entrevista ao jornal Globo, o ministro do Meio Ambiente disse neste domingo que a missão é mudar a avaliação dos críticos. Nós não somos o vilão do meio ambiente, afirmou Salles, direto de Nova York. O ministro ainda defendeu a necessidade de uma política de desenvolvimento da Amazônia sem oferecer riscos à floresta.
O projeto de lei prevê que motoristas ricos paguem multas de trânsito mais caras. A proposta do deputado federal Israel Batista, do PV do Distrito Federal, é que os valores das penalidades deveriam ser definidos de acordo com a faixa salarial do condutor. Ele argumenta que o cidadão que recebe o salário mínimo e comete infração gravíssima compromete cerca de 30% da renda, enquanto de classe alta chega a dispensar apenas 1%. Caso o projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados seja aprovado, os valores das multas poderão chegar até a R$82 mil. Para alcançar o valor mínimo na saúde em 2020, o governo federal vai depender de aval do Congresso. O projeto de orçamento para o próximo ano prevê 122 bilhões e 900 milhões de reais para o setor. No entanto, desse montante, o governo espera a aplicação de 8 bilhões e 100 milhões de reais de emendas parlamentares. Dessa maneira, o governo terá que negociar com deputados e senadores para que os recursos sejam destinados à saúde e, assim, alcançar o piso constitucional. Para você que está chegando agora, vamos às principais notícias dessa manhã. Este é o nosso Top 10. Assembleia da ONU. O presidente Jair Bolsonaro viaja aos Estados Unidos, onde defenderá a soberania nacional e a atuação do governo na Amazônia. Tragédia no Alemão. Policiais militares devem depor hoje em apuração da morte da menina Ágata no Rio de Janeiro. Pacote anticrime. Após morte da menina no Complexo do Alemão, Rodrigo Maia defendeu a avaliação criteriosa sobre excludente de ilicitude. Caso Flor de Lis. Deputada diz que sofreu tentativa de extorsão e entrega áudios à polícia. Fraudes no INSS. Polícia Federal faz operação contra golpes em aposentadorias na Grande São Paulo. Desabamento no Quênia. Sala de aula desmorona e mata ao menos 7 crianças em Nairobi, capital do país. Thomas Cook, empresa de turismo mais antiga do mundo, decreta falência. Impasse eleitoral. Partidos árabes decidem apoiar Benny Gantz como premier de Israel. Emmy 2019. Game of Thrones é coroada como melhor série dramática na premiação. Brasileirão. Palmeiras vence o Fortaleza por 1-0 na Arena Castelão. Agora vamos a Nova York, de onde fala a Mariana Janjá, como nossa correspondente internacional. Mariana, como estão os preparativos para a Assembleia Geral da ONU? Bom dia. Olá, bom dia a todos. Olha, eu estou bem perto aqui da sede da ONU em Nova York por causa da Assembleia Geral e da chegada de autoridades, de chefes de Estado do mundo todo. A polícia fez um bloqueio aqui nas áreas ao redor da sede da ONU. Eu estou acompanhando a ação dos policiais desde cedo, orientando as pessoas, tanto os motoristas quanto os pedestres, a não passarem por essa região, a procurarem outro caminho. Então, um esquema de segurança bastante reforçado aqui nessa região da cidade de Nova York. E esses eventos da Assembleia Geral da ONU começaram já neste final de semana, mas as discussões de alto nível acontecem mesmo a partir desta segunda-feira. Hoje a gente tem a reunião da Cúpula do Clima e amanhã tem então a abertura dos debates gerais na Assembleia Geral da ONU, que como sempre começa com o discurso do presidente brasileiro. Então o presidente Jair Bolsonaro se torna o 8º presidente brasileiro a discursar na abertura dos debates gerais da Assembleia Geral da ONU. Ele está vindo aqui, está a caminho de Nova York, vem acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que segue uma agenda própria, uma agenda paralela de compromissos oficiais em Nova York. A comitiva brasileira deve chegar aqui por volta das 3 horas da tarde e o Itamaraty até agora não confirma nenhuma outra atividade na agenda do presidente Bolsonaro, a não ser realmente o discurso de amanhã. A gente lembra que o presidente está se recuperando de uma cirurgia que fez no último dia 8 de setembro, então ele vem acompanhado também da equipe médica e por isso pode ter algumas restrições na agenda. O discurso de Bolsonaro acontece amanhã por volta das 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Ele deve falar então sobre a questão da Amazônia, deve falar sobre a defesa da soberania nacional em cerca de 20 minutos. Esse é o tempo estipulado, essa é a previsão da duração do discurso do presidente. Eu continuo acompanhando toda a movimentação por aqui nesses dias tão importantes aqui em Nova York e volto a qualquer novidade. De volta com vocês aí do estúdio.
Tá certo, Mariana. Obrigada. Um bom trabalho para você. De Nova York para Londres. O Ulisses Neto traz o destaque. A maior operação de repatriação de britânicos da história em tempos de paz teve início nesta segunda-feira. Uma das principais operadoras de turismo da Europa, a inglesa Thomas Cook, decretou falência depois de um longo processo de recuperação judicial. Mais de 150 mil clientes do Reino Unido estão em férias neste momento em pacotes vendidos pela empresa. Logo, o problema caiu no colo do governo, que está mobilizando um complexo sistema de transportes para trazer todo mundo de volta para casa. Para se ter uma dimensão dessa operação montada, o governo de Londres teve que fretar 45 aviões para repatriar os clientes da empresa. Serão 64 rotas, executadas somente hoje. As dificuldades financeiras da Thomas Cook já eram conhecidas e as autoridades tiveram tempo para preparar o plano de emergência que está sendo acionado agora. Mas mesmo assim, está ocorrendo uma série de problemas em aeroportos, também em hotéis ao redor do continente, porque o tamanho da Thomas Cook era bastante significativo. Para se ter uma ideia, em toda a Europa são cerca de 600 mil passageiros da operadora de turismo. E por isso, outros governos também estão mobilizados, sobretudo o governo da Alemanha. A falência da empresa é uma das principais do Reino Unido, uma das mais tradicionais aqui do país. É um triste sinal dos tempos para os britânicos. Fundada em 1841, a Thomas Cook empregava 22 mil funcionários ao redor da Europa, 9 mil deles só aqui no território da Grã-Bretanha, e estão todos demitidos, todos desempregados a partir de hoje. Culpando o Brexit, os verões mais quentes no Reino Unido e até as crises políticas em destinos muito procurados pelos britânicos, como Turquia, a Thomas Cook entrou em processo de falência e pediu socorro de 250 milhões de libras do governo. Mas ficou claro que o modelo de negócios da gigante de turismo já não se encaixa mais no século XXI. O governo disse não a este socorro financeiro, preferiu arcar com as despesas de fazer essa repatriação em massa, porque no século XXI a maioria dos viajantes resolve seus planos por conta própria pela internet e, é claro, isso afetou bastante os negócios das operadoras deste segmento. Assim, o governo britânico decidiu que mais uma multinacional do país deveria ir à falência em um novo segmento econômico que está fadado a passar por transformações radicais por conta dos avanços tecnológicos. O governo Bolsonaro faz nesta semana o primeiro leilão de rodovias da gestão em meio à expectativa de investidores pelo futuro. Vão ser colocadas à disposição as BRs 364 e 365, que formam um corredor entre Jataí, em Goiás, e Uberlândia, em Minas Gerais. O trecho de 437 quilômetros pode receber investimento de mais de 4 bilhões de reais durante os 30 anos de concessão. O programa de parcerias de investimentos estabelece a realização de outras 10 disputas ao longo dos próximos 3 anos em todas as regiões do país. A principal concorrência do pacote envolve um novo contrato para a entrada mais movimentada do país, a Via Dutra, com leilão previsto para o fim de 2020. O coordenador do Comitê de Rodovias da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, Daniel Keller, diz que o ciclo precisa atrair investidores de peso. Como o conjunto de projetos é muito grande a ideia é lançá-los esse ano, 20, 21 e 22, quer dizer, a gente não está falando de um período tão longo, vai ter que ter um número de investidores também com potencial de recursos para investimento grande. Com esse objetivo, o ministro da Infraestrutura esteve em Nova York na semana passada expondo as concessões de transportes em andamento. Tarcísio Gomes de Freitas reforça que o governo está atento às demandas dos interessados. Recebemos também feedback de deveres de casa que temos que fazer e vamos incorporar isso nas nossas estruturações. Temos um desafio grande pela frente, que é ligar o capital, ligar o investidor financeiro com os operadores de infraestrutura. O leilão desta sexta-feira contempla um corredor rodoviário importante de escoamento da produção agroindustrial do Sudeste Goiano e também do Triângulo Mineiro. Vence a concorrência que oferecer a menor tarifa de pedágio a partir do preço máximo de R$ 7,02.
Aqui em São Paulo, os passageiros que usam bilhete único sem identificação têm uma semana para trocar o cartão se não quiserem perder os créditos. Os detalhes com o Thiago Muniz. Os passageiros que usam bilhete único sem identificação têm uma semana para trocar o cartão se não quiserem perder créditos comuns acima de R$ 43. Quem usa Vale Transporte não precisa se preocupar. Nada muda. De acordo com a Prefeitura, cerca de 30 mil usuários ainda devem fazer a atualização. A partir do dia 1º de outubro, os bilhetes emitidos antes de 2014 ainda vão continuar funcionando com crédito comum. No entanto, esses modelos que não têm identificação vão ter um teto de carregamento de até R$ 43 e o excedente ficará indisponível. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, diz que o objetivo da medida é combater fraudes e não prevê uma nova prorrogação do prazo, como ocorreu em maio. A intenção dessa determinação é evitar fraude no sistema, limitar a R$ 43 a recarga nos bilhetes antigos. A ideia não é confiscar esse valor, a ideia é que a gente possa, de uma vez por todas, limitar em R$ 43. Eu não vejo hoje necessidade de prorrogar por mais uma vez. Os bilhetes de modelos novos personalizados têm um limite de R$ 350 para o carregamento de créditos do tipo comum. Os interessados em fazer a troca devem acessar o site bilheteunico.sptrans.com.br. Repetindo, bilheteunico.sptrans.com.br. Quem não tem acesso à internet deve procurar os postos do Poupa Tempo e os telecentros da Prefeitura. E a Prefeitura de São Paulo também estuda como realocar as mais de 1.000 famílias que moram debaixo das pontes e viadutos da capital paulista. Reportagem de Vitor Moraes. O incêndio no viaduto Grande São Paulo, na Vila Prudente, na Zona Leste, foi causado pela queima de lixo embaixo dele. Esse é um dos desafios da Prefeitura de São Paulo: realocar as mais de 1.000 famílias que hoje moram debaixo das pontes e viadutos da cidade. O secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Vitor Ali, diz que isso pode levar um tempo. Mas a Prefeitura está fazendo um trabalho junto com a Secretaria de Habitação no sentido de tirar a população que está embaixo dos viadutos e das pontes da cidade de São Paulo. Quer dizer, então, não pode ser coercitiva, é uma questão negociada com a população, então ela leva um tempo. Quer dizer, nós temos aí perto de 1.000 famílias, embaixo de pontes e viadutos, em tempos embaixo de obras de arte. Isso vai levar um tempo e a gente vai estar sujeito a essa questão dos incêndios. Além desse problema, o que preocupa a Secretaria de Infraestrutura são as vistorias nas pontes e viadutos. Vitor Ali garante que até o final do ano que vem serão feitas 185 vistorias na cidade. A gente espera essa semana ainda estar finalizando as discussões com o Tribunal de Contas e ter liberada a licitação das vistorias, das 73, para compor as 73 vistorias. Já demos andamento a 112, nós estamos começando o processo de licitação também das vistorias das outras 112, já estamos um pacote de 42 outras pontes sendo feitos e elaborados editais pela SP Obras. Então, dentro do programa de metas, a gente espera até o final de 2020 ter feito as vistorias das 185 obras de artes da cidade de São Paulo. No ano passado, quando o viaduto cedeu na Marginal Pinheiros, a Prefeitura de São Paulo gastou R$2,5 milhões dos 45 milhões previstos para a manutenção e recuperação de pontes e viadutos de toda a capital paulista. Na Fórmula 1, a equipe Ferrari fez a dobradinha no Grande Prêmio de Singapura com Sebastian Vettel em primeiro e Charles Leclerc em segundo. Quem traz os detalhes é, claro, o nosso mestre da velocidade, Alex Ruffo. Com a vitória no GP da Singapura, Sebastian Vettel quebrou seu jejum de 22 provas sem conquistas e levou a Ferrari pela primeira vez no ano a uma dobradinha na Fórmula 1. Durante a classificação no sábado, a equipe de Maranello já mostrava os dentes ao conquistar a 5ª pole position do ano, todas com Charles Leclerc, que no circuito da Singapura cravou a sua 3ª consecutiva, mostrando uma evolução, embora tardia, da equipe rossa, que mesmo com a vitória do tetracampeão alemão, ainda vê a equipe Mercedes liderar o campeonato de construtores com uma ampla vantagem de 135 pontos. Às 6 provas do final da temporada, Hamilton praticamente coloca a mão no título. Tem 65 pontos de vantagem para o seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, 96 para Leclerc e Verstappen e 102 pontos para Sebastian Vettel.
Com um terço da prova e sem correr muito risco, Vettel aproveitou seu ritmo forte antes da parada para sua única troca de pneus para entrar nos boxes na terceira colocação e sair como líder da corrida. Leclerc e Verstappen completaram o pódio e desta vez as Mercedes ficaram fora do champanhe, com Hamilton em quarto e Bottas em quinto. O ritmo de corrida do pentacampeão inglês era tão fraco que a Mercedes pediu que Bottas tirasse o pé para que Hamilton voltasse à sua frente ao sair dos boxes. Nem mesmo com a entrada de 3 safety car na pista, colocaram em risco a liderança de Vettel. Ainda assim, Mattia Binotto passou um sutil recado a Leclerc, que poupasse o motor e que terminasse a prova em segurança. Uma mensagem clara para que não partisse para cima de Vettel, que conquistou na Singapura a sua 53ª vitória na Fórmula 1. O chefão da Ferrari ouviu de Leclerc que não teria nenhuma atitude estúpida e que seu objetivo seria colocar as duas Ferraris em primeiro e segundo, mas concluiu que não achava isso justo. Na verdade, ficaria muito difícil pedir para que o tetracampeão, com chances de vencer pela primeira vez na temporada, abrisse passagem para o seu companheiro de equipe, mesmo com a vantagem de Leclerc no campeonato. Antes da corrida, a diferença era de 11 pontos e agora são apenas 6. Uma vantagem muito desconfortável para Vettel, a ver o piloto que fez a sua estreia pela Ferrari nesse ano estar à sua frente, não só nos pontos, mas também com melhor performance desde o início da temporada. Próxima etapa daqui a uma semana com o GP da Rússia. Em 2018, Bottas fez a pole e Hamilton venceu no circuito de Sochi. Mas a gente não pode esquecer que no ano passado não tínhamos nem Charles Leclerc brigando por vitórias, nem Max Verstappen sendo incomodado pelo jovem piloto monegasco, seu arquirrival desde os tempos do kart. Alex Rufo para o Jornal da Manhã. E as brasileiras Pamela Rosa e Raíssa Leal fizeram dobradinha também no Mundial de Skate Street Feminino de São Paulo e ficaram ainda mais próximas de garantir uma vaga para a Olimpíada de Tóquio em 2020. O destaque do repórter Gabriel Forte. A brasileira Pamela Rosa, de 20 anos, conquistou neste domingo o título mundial de Skate Street. Ela, que já era líder do ranking olímpico antes do início da competição, agora amplia ainda mais a vantagem. Em segundo lugar, ficou Raíssa Leal, de apenas 11 anos, vice-líder do mesmo ranking. Fechando o pódio, em terceiro lugar, ficou a japonesa Aori Nishimura. Com o resultado, as skatistas brasileiras ficam muito próximas de conquistar a vaga para a Olimpíada de Tóquio no ano que vem. O esporte fará estreia em Jogos Olímpicos com as disputas das categorias Street e Park. O último título do Brasil nesta modalidade havia sido conquistado em 2015 pela skatista Letícia Buffoni. A competição, que marcou a última etapa da temporada da Street League Skateboarding, foi realizada no pavilhão de exposições do AMB em São Paulo. Com penduricalhos, 65% dos juízes ganham mais do que o teto constitucional. Pesquisa feita pelo Partido Novo mostra que, apesar do aperto fiscal, magistrados seguem recebendo mais do que R$ 39.300 por mês. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a criação do Auxílio Saúde, que chega a 10% do salário dos servidores do Poder Judiciário. O dinheiro pode ser usado para pagar médicos, hospitais, planos de saúde e até remédios. A deputada Joyce Hasselmann diz a colegas que deixará a liderança do governo no Congresso até o final do ano. A informação foi divulgada neste domingo pela coluna Painel do jornal Folha de São Paulo. Segundo a publicação, ela teria dito que está cansada da pressão. Por outro lado, correligionários acreditam que o movimento deve ocorrer mais por pressão do Planalto do que por desejo dela. Empresa chinesa de telecomunicações nega interesse em compra da Oi. A Huawei informou neste domingo que não pensa em comprar a operadora brasileira. No sábado, o jornal O Globo revelou que os chineses poderiam adquirir a Oi para expandir a tecnologia 5G no país. A Oi, que se encontra em processo de recuperação judicial desde 2016, é a maior detentora da rede de fibra ótica no Brasil. E em Israel, o bloco árabe abandonou a postura habitual de afastamento no parlamento e confirmou apoio ao líder do partido Azul e Branco, Benny Gantz. Quem traz os detalhes dessa história é a repórter Nani Cox.
A terceira maior bancada do parlamento israelense, o Partido Árabe Lista Unida, declarou apoio ao líder da oposição, Benny Gantz. A sigla é a terceira maior do parlamento e conquistou 13 cadeiras depois que os árabes de Israel aumentaram a presença nas urnas em uma tentativa de desbancar o atual premier Benjamin Netanyahu. Com o apoio, o bloco centro-esquerda de Gantz ganhou maioria no parlamento. No entanto, a diferença em relação ao grupo direitista de Netanyahu é de apenas 2 assentos. O anúncio da Lista Unida foi feito alguns minutos antes da primeira consulta do presidente de Israel, Ruvim Rivlin, aos parlamentares eleitos. Esses encontros servem para que o presidente escolha o candidato a primeiro-ministro com mais chances de formar uma coalizão governista. Nos últimos dias, Rivlin deu indícios que gostaria de um governo formado pelos 2 maiores partidos de Israel. O azul e branco de Gantz se recusa a governar ao lado de Likud, enquanto Netanyahu estiver à frente da legenda. Já o rival informou que não vai substituir o líder do partido. As atenções estão voltadas agora para o ex-ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, cuja sigla conquistou 8 cadeiras no parlamento israelense. Lieberman reiterou neste domingo que não vai declarar apoio a nenhum dos candidatos. Esta é a segunda vez neste ano que Israel aguarda o anúncio de um novo primeiro-ministro. Em abril, as eleições legislativas deram a maioria no parlamento ao Likud. Consequentemente, o presidente israelense escolheu Netanyahu como premier, mas ele não conseguiu apoio para formar uma coalizão governista. Para evitar que Rivlin concedesse a chance ao rival Benny Gantz, o primeiro-ministro dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. Dessa vez, ao que tudo indica, Gantz terá uma ligeira maioria no parlamento, mas a vantagem ainda não garante que ele será o escolhido pelo presidente para assumir o governo israelense, nem ter apoio suficiente para formar uma coalizão. O prazo para a apresentação de emendas à PEC 45 termina nesta sexta-feira. Quem traz mais informações ao vivo é a repórter Vitória Abel. Bom dia, Vitória. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem e assistem aí na Jovem Pan. Pois é, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, que é relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, disse aqui, num evento que a FGV está promovendo junto com o jornal Folha de São Paulo, que o prazo para entrega das emendas, ou seja, aquelas sugestões de deputados a mudanças aí no relatório da reforma da Previdência, da reforma tributária, na comissão especial, deve terminar nesta sexta-feira. Então, muito provavelmente, esse relatório da reforma tributária já deve começar a andar um pouco mais rápido a partir da semana que vem. Lembrando que o deputado já tinha dito na semana passada, inclusive em entrevista à Jovem Pan, que o segundo calendário dele, segundo o cronograma que eles trabalham, o relatório final da comissão especial da reforma tributária deve ser entregue entre o fim de outubro e o início de novembro. Esse é o prazo aí que eles estão trabalhando. E o deputado voltou aí a criticar o governo, que ainda não entregou a sua proposta de reforma tributária na Câmara, para que ela seja aí discutida junto com os deputados. Lembrando que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já tinha dito algumas vezes que assim que fosse entregue a proposta do governo, que eles poderiam pensar aí, anexar junto com a PEC 45, discutir os pontos em conjunto para que desse prosseguimento, fosse encaminhada para o plenário uma única PEC. No entanto, o governo ainda não entregou essa proposta. Lembrando que agora a Receita Federal tem um novo secretário que aí, de certa forma, atrasou um pouco os trabalhos do governo. E o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária, disse que o cronograma continua mesmo sem a entrega da proposta do governo. Mas que é claro, mesmo se o governo não entregar a proposta a tempo antes aí desse relatório final da Câmara ser entregue e ser feito, eles vão acabar conversando com o governo. Ele disse que, independente do governo entregar ou não essa proposta, os deputados vão sentar na mesa com o governo para dizer, olha, esse é o nosso relatório final, é isso que a gente tem e é essa proposta que vai seguir para o plenário. Porque ele disse que, de qualquer forma, a posição do governo é muito importante em toda essa tramitação. Então, de certa forma, eles querem sim ouvir a posição do governo. O deputado ainda disse que tem conversado, ele e os outros deputados da comissão especial têm conversado
conversado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, assim como com os membros do governo responsáveis aí por essa proposta tributária, e ele acredita que o governo vai abrir mão aí da criação de um imposto sobre transações financeiras. Lembrando aí que após a polêmica da CPMF, da nova CPMF que o governo pensou em criar, inclusive acabou culminando aí na demissão do secretário da Receita Federal, do ex-secretário da Receita Federal, Marco Sintra, o governo chegou a pensar em novas opções de tributos sobre transações financeiras, mas o deputado Aguinaldo Ribeiro disse que isso provavelmente não vai acontecer, segundo aí a conversa que ele tem feito com o governo. Lembrando que a PEC 45 da reforma tributária que tramita na Câmara dos Deputados, ela quer unir 5 impostos sobre consumo, vai ser o chamado IBS. Então ela quer unir o PIS, COFINS, IPI, que são impostos federais, e o ICMS, que é um imposto estadual, junto também com o ISS, que é um imposto municipal. O deputado aqui destacou que a criação aí desse novo imposto, o grande objetivo também é acabar com a guerra fiscal, que acabar com o ICMS vai ter esse objetivo de acabar com essa guerra fiscal, que é um estado querendo ter mais vantagens sobre o outro, qual tem um imposto menor para atrair indústrias, e que isso vai acabar com toda essa discussão, e que se os governadores quiserem dar vantagens para algumas empresas, acabar com alguns impostos, isso terá que ser aprovado nas assembleias legislativas, o que populariza aí a discussão de quais setores devem ou não terem isenções sobre impostos. O deputado ainda lembrou que os parlamentares estão se interessados em discutir a desoneração da folha de pagamento e também mudanças no imposto de renda, mas que isso deve vir em novos projetos de lei e não na PEC 45, porque são assuntos aí a serem tratados fora da Constituição. Então isso deve ser tratado, sim, até mesmo pela própria comissão especial, mas com uma proposta aí de outros 2 projetos de lei em separados, Marcelo. Então a gente trabalha aí com esse prazo aí de entrega das emendas até esta sexta-feira e entrega do relatório final até o fim de outubro e início de novembro, Marcela. Tá certo, Vitória. Muito obrigada pelas suas informações. Lembrando que hoje nós tivemos no Jornal da Manhã uma entrevista exclusiva da Denise Campos de Toledo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem também detalhes a respeito dessa questão da CPMF, a questão da reforma tributária, que, como a Vitória disse, é uma questão que tem muitas polêmicas envolvidas aí nessa questão. E ponto final nessa edição do Jornal da Manhã, segunda edição. Agradeço muito a sua companhia, desejo uma ótima semana a todos. Jovem Pan News. Jovem Pan.